Nós o encontramos. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 12 de novembro de 1963. Eu me perguntei se deveria começar com o que a maioria das pessoas precisa, a esfera normal de como conseguir uma casa ou como conseguir um emprego melhor ou como conseguir uma fortuna. Eu disse que não, o tempo é curto para mim, por isso devo contar-lhe o que descobri. E assim, com o passar do tempo, você saberá como conseguir uma casa e um emprego melhor, e mais dinheiro e todas essas coisas, mas para uma noite de estreia pensei que não poderia me comprometer e tive para contar a você sobre ele. Pois eu o encontrei. Encontrei aquele de quem Moisés e a lei e os profetas escreveram. Sim, encontrei Jesus Cristo. Então, quando você o encontrar, se ele é tudo o que você sente que ele é, você não pode mantê-lo só para você deve compartilhá-lo. E então eu quero compartilhá-lo com você. Então nos é dito: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou olha, lá está ele, não acrediteis. Marcos 13 versículo 21. E isso eu irei endossar. Se alguém, não importa quem seja, lhe disser: olha, aqui está o Cristo, ou olha, lá está ele, não acredite nisto. E ainda assim, esta noite vou compartilhá-lo com você. Mas não posso apontar para outro e não posso apontar para mim mesmo, e ainda assim vou compartilhá-lo com você. O primeiro livro escrito no Novo Testamento foi escrito por Paulo. Os estudiosos estão divididos se este livro foi Gálatas ou Tessalonicenses, mas ambos foram escritos por Paulo, então isso realmente não importa. Mas todos concordam que Paulo escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. Nas cartas de Paulo não há nenhum vestígio de que o homem possa encontrar um Cristo histórico como usamos hoje o termo, absolutamente nenhum. No entanto, se o homem quiser ver Jesus Cristo, terá sempre a certeza de vê-lo mais claramente se olhar para ele através dos olhos de Paulo. Pois Paulo o viu claramente. Paulo viu, também, o profundo mistério do seu significado. Agora, para Paulo trata-se de um mistério. Ele disse: grande, na verdade, confessamos, é o mistério da nossa religião. Um mistério não é uma questão a ser mantida em segredo, mas uma verdade de caráter misterioso. Então vou revelar o mistério, então olhe agora através dos olhos de Paulo. Paulo fez a declaração: o evangelho que tenho pregado não é o evangelho do homem. Porque não o recebi de homem algum, nem fui ensinado, mas veio por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1 versículo 12. A revelação a Paulo foi um ato de Deus em autorrevelação. Deus se revelou. Então, Jesus Cristo para Paulo era o próprio Deus, não um homem. Ele disse: não considero ninguém do ponto de vista humano, embora eu já tenha considerado Cristo de um ponto de vista humano, não o considero mais assim. 2 Coríntios 5 versículo 16. Ninguém do ponto de vista humano, não, nem Jesus Cristo. Bem, então quem é ele e onde ele está? Como posso compartilhar com vocês minha descoberta de Jesus Cristo e não apontar outra, e não apontar para nenhum ser neste mundo e não fazer nenhuma imagem dele? Bem, como posso mostrar quem ele é? Bem, essa é a minha tarefa esta noite, e espero conseguir mostrar-lhe Jesus Cristo. Voltamo-nos agora para o que considero ser o livro mais antigo, o livro de Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homem nem por meio de homens, mas por meio de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1 versículo 1. E há quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Então não consultei carne e sangue. Gálatas 1 versículo 16. Não havia ninguém a quem ele pudesse recorrer para explicar por que isso nunca aconteceu na eternidade antes. Então ele passava os dias, de manhã à noite, expondo o assunto a todos os que quisessem ouvir, tentando persuadi-los, convencê-los de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele disse e outros não acreditaram. Atos 28 versículo 23. Esta é a história eterna, o homem que o encontra não pode convencê-los, pois nenhum homem pode ver Davi em forma corporal e mostrar quem é o filho.
Eles só podem convidar você para ir com eles. E então eles voltam às Escrituras e mostram o que foi predito, e lhe dirá, esperando que você acredite no que eles vivenciaram e que corresponda ao que foi predito, para que você possa ver quem ele é. E alguns acreditarão e outros não acreditarão. Agora ele se volta para sua carta aos Gálatas e diz: Ó tolos Gálatas! Quem te enfeitiçou, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado? Deixe-me perguntar apenas isto: você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Você é tão tolo? Tendo começado com o Espírito, você está terminando agora com a carne? Gálatas 3 versículo 1. Agora ouça as palavras com atenção. Ele usa cada palavra como um poeta usaria as palavras, com grande cautela. Cada palavra tem significado. Diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado. A palavra retratado significa representado de forma natural e vívida, seja por desenho, pintura, descrição verbal ou por ação. Assim, todo o drama, quer você o tenha visto pintado, apenas em desenho, ou alguém como Paulo descreve verbalmente para você em suas cartas, ou, quer você tenha se sentado em uma audiência, e a cortina se levantou, e diante de seus olhos foi retratado um homem, para que todo o drama de Jesus Cristo crucificado fosse retratado, como se fosse ao teatro e o visse no palco. Então tudo foi vicário, o sofrimento e a morte vergonhosa, como se um ator fosse assassinado esta noite no palco. Ele não está morto e você sabe disso, e quem o matou, por assim dizer, não o matou de verdade. A cortina subirá amanhã à noite e os mesmos atores irão reencenar o papel. Um realizará a ação de assassinar e o outro cairá como se tivesse sido assassinado. E ainda assim, noite após noite, eles reencenam o papel. Então foi retratado como crucificado. Não foi um drama ocorrido há 2000 anos, acontece na alma do homem. No mês passado fui ao Metropolitan Museum of Art para ver um grande quadro, o quadro de Rembrandt de Aristóteles contemplando a cabeça de Homero, avaliado em 1,5 milhão. Era uma pintura perfeitamente maravilhosa. Havia guardas por toda parte, e nós, os espectadores, estávamos separados da imagem por, digamos, 1,5 metros. Não conseguimos chegar mais perto, todos isolados. Não os culpo, porque há certas pessoas no mundo que atirariam algo nele e desfigurariam esta obra-prima. Mas na mesma galeria havia fotos da crucificação, avaliadas em centenas de milhares. Eles estavam retratando um drama que eu pessoalmente vivi e não o retrataram corretamente. Pois aqui temos os estigmas do lado esquerdo, as mãos, os pés, a cabeça e o lado esquerdo. Essa é uma representação incorreta do drama. Houve outros que fizeram corretamente, mãos, pés, cabeça e lado direito. Mas mesmo isso não é verdade. Pois eles tinham pregos cravados em mãos carnais sobre uma cruz de madeira. E isso não é verdade. Aquilo que liga Deus à verdadeira cruz que é o homem é um vórtice. E posso dizer-lhe que a expressão nestes rostos que vi nestas obras-primas de valor inestimável destes grandes artistas é um rosto triste, muito triste. E não é uma cara triste. Posso lhe dizer que quando você vivenciar isso será uma recorrência, porque você já vivenciou isso. Mas quando isso for trazido de volta à memória mais uma vez e você o sentir mais uma vez, será um êxtase que você não poderá descrever em palavras. Suas mãos, seus pés, sua cabeça e seu lado direito, vocês estão pregados aqui por vórtices, não por pregos. E ainda assim, em todas essas grandes obras-primas, se eles soubessem, teriam pintado um vórtice em meu corpo, por assim dizer. Mas pregaram meu corpo numa cruz de madeira. Não é uma cruz de madeira. Na verdade, estou pregado em uma árvore, mas na árvore, como Blake tão lindamente destacou. Os deuses da terra e do mar procuraram através da natureza encontrar esta árvore, mas sua busca foi toda em vão. Cresce no cérebro humano. Songs of Experience, página 217. É naquela árvore que estamos pregados, e somos pregados por vórtices, e não por quaisquer pregos, como retratam as telas que vi no mês passado no Metropolitan Museum of Art. Onde, dentro desse limite, você não poderia comprá-lo por
talvez, 1 ou 2 bilhões se considerasse o valor atribuído a essas telas por homens que deveriam saber o que estão abordando. Então aqui foi retratado o grande drama da vida através da morte, mas não retratado adequadamente. Não era verdade. Então, quero compartilhar com vocês o que sei por experiência própria. E não posso conjurar um ser e apontar e dizer: aqui está o Cristo. Ou lá está ele. Pois isso seria uma mentira. É um caminho de salvação, apenas um caminho de salvação. E posso lhe dizer que quando você recebe a graça de Deus, que é o dom de Deus para você, e você está plenamente consciente disso, você se vê atribuindo todo o processo de sua salvação às ações de Deus. Você mesmo confessará que não teve nada a ver com isso, absolutamente nada. Sua própria fé, aos seus olhos, foi um presente de Deus. Você não teve nada a ver com isso. É tudo dádiva de Deus, portanto, todos receberão e ninguém poderá falhar. Cada ser neste mundo será salvo pela graça de Deus, graça e somente graça. Por graça queremos dizer salvos pela fé. Não é obra sua, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos obra dele. Eu sou sua obra. Bem, como posso eu, a coisa que funcionou, o pote, dizer ao oleiro por que você me faz desta forma? Não tenho escolha no assunto. Ele me fez como me desejava e depois me dotou de vida ao me dar a si mesmo. Então, é pela graça que ele ascende da fé e não é obra minha. Então a salvação pela fé é realmente salvação pela fidelidade de Deus. Portanto, sei que há muitos no mundo, especialmente hoje nesta era nuclear, aqueles que se autodenominam cientistas e grandes filósofos e os homens sábios do mundo, eles perguntarão isso, nada além do que chamam de mundo da natureza. Nenhuma explicação, a menos que esteja dentro dos limites do que dizem ser o mundo da natureza. E então não posso falar com eles. Se você estiver presente, minhas palavras seriam simplesmente uma história inútil, não significariam nada para você, porque não estou falando deste mundo de forma alguma. Como Paulo, não o recebi de homem algum, nem fui ensinado, veio a mim também pela revelação de Jesus Cristo. E o que é essa revelação? Deus se revela em nós no tempo determinado. E, somos informados, a visão que Deus tem do homem tem sua própria hora marcada, amadurece, florescerá. Se demorar muito, espere, porque é certo e não tardará. Abacuque 2 versículo 3. Portanto, não tente apressar isso. Não pergunte, quando isso vai acontecer comigo? Pois ninguém sabe a hora ou a estação. Como nos é dito. Espere pela promessa do Pai. Não pergunte a hora, pergunte a estação do ano, pois não cabe a você saber. Pois o Pai o estabeleceu por sua própria autoridade. Apenas espere, espere pela promessa do Pai. Mas o poder virá a você quando o Espírito Santo descer sobre você, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Atos 1 versículo 4, 8. Bem, como você e eu seremos testemunhas de tudo o que nos é dito? Pois o Pai é testemunha de Deus. Disseram a você. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tudo o que está profetizado vai acontecer com você. Na verdade, nada importa fora do cumprimento da palavra de Deus, seus lares, sua posição no mundo, social, intelectual, financeiramente, no mundo intelectual, tudo desaparecerá e nem mesmo deixará vestígios de ter estado presente. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre, e ele precisa ter testemunhas da veracidade de sua palavra. Porque a tua palavra é a verdade. Bem, como vamos ter testemunhas? Quando acontece com você, quando acontece comigo, nós testemunhamos. Como nos dizem, apenas pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas as acusações podem ser sustentadas. Não posso trazer uma testemunha. Posso conhecer a Bíblia de trás para frente e dizer: aqui, está a testemunha. Bem, isso é verdade. Mas não posso defendê-lo como uma testemunha. Devo ter no mínimo 2 testemunhas, 3, sim, e quanto mais, melhor.
Mas não posso ter apenas uma testemunha. Então direi: vou memorizar a Bíblia, eu sei disso ao contrário. Apresentarei isso como meu testemunho de que a palavra de Deus é verdadeira e que é muito bom conhecer a Bíblia, mas não é isso que Deus aceitará. Pois Deus tomou o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele exerce o julgamento. Salmos 82 versículo 1, 6. Então, quando Deus entra nesse conselho divino, ele precisa ter duas testemunhas. E o testemunho externo que todos nós temos é a Bíblia. Devemos ter um testemunho interno, onde a nossa lista interna de experiências é paralela à Bíblia. E então você entra na presença dele e não precisa dizer uma palavra. Pois Deus não o julga pela sua posição social neste mundo, pela sua posição intelectual neste mundo, pois a sabedoria do homem é tola aos olhos de Deus. Então, quando você é levado ao conselho divino, ele vê apenas o coração. Ele não vê as aparências externas, o que você fez neste mundo, o que você fez, o que você realizou, isso não é nada. Ele está apenas procurando o testemunho que se assemelha à sua profecia sobre o que se desenrolará na mente do homem. Então você fica diante dele e ele vê o Pai. E então é paralelo a esse caminho de salvação. E o caminho da salvação é este. Isso acontecerá com todos os nascidos de mulher. Não me importo se você está morto agora e isso não aconteceu com você antes, você realmente não morreu. Isso também é um grande mistério. Seu corpo foi consumido pelo fogo e espalhado pelos quatro cantos da terra, mas você realmente não deixou de existir. O homem não termina naquele ponto em que meus sentidos deixam de registrá-lo. Ele ainda é uma realidade viva, quer tenha experimentado isso ou não. Mas ele experimentará isso, porque para si mesmo ele é tão solidamente real quanto foi aqui para nós que o tocamos e sentimos sua presença corporal. Mas ele tem que vir um dia ao conselho divino onde Deus vê o testemunho que nenhum homem pode ver. E quando são paralelos para que o nascimento falado de Cristo Jesus, ele tenha experimentado, e quando Davi, o eterno Davi, o chama de Senhor, ele o experimentou, e quando sua saída do Egito, que é sempre simbolizada pela transformação de uma vara em serpente, quando ele experimentou isso, significa simplesmente sua saída do Egito, ou seja, desta era. Ele não precisa dizer que fez isso, é tão óbvio para quem está julgando. Assim, quando essas experiências são acompanhadas pelo testemunho externo das Escrituras, ele entra no conselho divino. Agora somos informados de que está chegando o dia em que o Senhor reinará como rei sobre toda a terra, naquele dia o Senhor será um e o seu nome será um. Esse nome é Cristo Jesus, um só, Cristo Jesus. É Cristo Jesus que Davi chama de Adonai. Ele o chama de meu Pai em cumprimento do Salmo 89. Encontrei Davi. Ele clamou a mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Versículos 20, 26. Quando você o encontra e ele te chama da mesma coisa, então você sabe quem é Cristo Jesus, Jesus Cristo é Deus Pai. E todos um dia serão chamados por Davi de Adonai, e quando ele te chamar de Adonai, ele sabe quem ele é. Bem, o que vocês acham do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: Ora, filho de Davi. Ele disse: Por que então Davi, no Espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama assim de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42. Bem, você terá essas experiências, e então, porque ele só chama nas Escrituras, ele chama Cristo Jesus de Pai, quando ele chama você para que você saiba quem você é. Pois naquele dia o Senhor será um e o seu nome um. Então no final, quando todos despertarem, só haverá um, e esse é Deus Pai. Portanto, Paulo não reconheceu nenhum intermediário entre o homem e Deus. Ele repudiou completamente todas as instituições, todas as autoridades, todos os costumes, todas as leis que interferissem no acesso direto do indivíduo ao seu Deus. Portanto, o homem tem certeza de que entre ele e Deus está Jesus Cristo. Não acredite. Nenhum intermediário entre o eu e Deus.
Mas Deus é personificado nas Escrituras como Jesus Cristo, e ao longo dos séculos o homem erroneamente tomou personificações como pessoas, e a parábola representada para a história, e o primeiro sentido grosseiro para o sentido último pretendido, e o veículo que transmitiu a instrução para a própria instrução. Então aqui, Jesus Cristo não é alguém que viveu há 2000 anos. Jesus Cristo é o próprio Deus, que se tornou você para que você se tornasse Deus. Ele é na verdade a vida do seu ser, conforme narrado nas cartas de Paulo aos Coríntios. E ele agiu como se estivesse chocado por eles não saberem. Vocês não sabem que são o templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vocês? 2 Coríntios 6 versículo 16, 1 Coríntios 3 versículo 16. Bem, se o Espírito de Deus habita em mim, eu deveria saber disso. Se não fosse agora, eventualmente eu o descobriria, pois Deus não poderia emergir de um homem em quem ele não existisse. Ele existe em você, e um dia surgirá por meio de uma série de revelações para que eu o conheça. E quando ele o revelar pela série de revelações, eu o conhecerei, e quando o encontrar, me encontrarei. É a revelação de mim mesmo que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o caminho da salvação, personificado para nós como homem. E assim, neste ano de 1963, ainda estamos nos curvando a um ser que viveu há 2000 anos. Fizemos um ídolo de algo que nos foi dito. Não me faça nenhuma imagem esculpida, mais nenhuma. O segundo mandamento, não me faças nenhuma imagem esculpida. E se alguém te disser: olha, aqui está o Cristo. Ou olha, lá está ele. Acredite, não. Mas apesar disso ainda fazemos essas imagens. E há inúmeras imagens que o homem evocará em sua mente quando ouvir a palavra Cristo Jesus e vê-la como algo objetivo para si mesmo. Você não o encontrará na eternidade até que ele se revele em você como você. Quando ele o revela da maneira mais maravilhosa por meio daquele que era o mistério de Deus, a Bíblia. Então tudo começa a se revelar em você, você tem a experiência. Você volta e lê as Escrituras, o Antigo Testamento, e lá você vê exatamente o que foi predito. Mas você não poderia prever isso. No entanto, lá estava, foi predito. Então, de repente, quem pensaria, nos dias de hoje, que ele ou ela é o pai do Davi de fama bíblica até que isso aconteça? Compartilho com você, não posso dizer que vou convencê-lo a acreditar nisso, assim como Paulo não conseguiu persuadir aqueles que ouviam de manhã à noite, como nos é dito no capítulo 28 do livro de Atos. E assim, ele passava o dia, de manhã à noite, falando-lhes sobre o reino de Deus e tentando convencê-los sobre Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. E alguns deles acreditaram no que ele disse, enquanto outros não acreditaram. Versículo 23. Então qual porcentagem esta noite vai aceitar isso? Eu não sei. Não tenho a menor ideia de quantos acreditarão nisso sem ter a experiência. Muitos o encontram não porque o procuraram, mas aqueles que o encontraram os trouxeram até ele. E então, eu o encontrei e esta noite vou compartilhá-lo com você, mas não posso convencê-lo de que isso seja verdade. Mas chegará o dia em que você terá a experiência e, tendo-a, você será automaticamente levado direto para o conselho divino onde Deus, no Salmo 82, nos é dito, tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele exerce o julgamento. Não para condenar, ninguém está condenado. Ele não é um Deus de retribuição. Ele está esperando pela segunda testemunha, pois você não pode entrar no tribunal dele trazendo apenas uma testemunha. Você poderia ser o maior estudioso do mundo, memorizar o livro inteiro para poder repeti-lo palavra após palavra como estava na língua original. Não é isso que ele quer. Você já experimentou-os, aqueles que trazem a segunda testemunha? Você tem o testemunho externo das Escrituras, você deve trazer o testemunho interno do Espírito. Estando na sua presença ele vê, porque não precisa fazer perguntas, e vendo isso, você se torna um com o corpo de Cristo Jesus. Você é então Cristo Jesus. E então, quando perguntaram a Blake: o que você acha de Cristo Jesus? Sem pestanejar, ele respondeu: ele é o único Deus e rapidamente acrescentou: mas eu também e você também. Bem,
Quem fez a pergunta não sabia disso. Blake sim, pois ele tinha experiência. E então, eu sei que o encontrei. Tendo-o encontrado, é meu dever até o fim dos dias, quando tirar pela última vez, compartilhar essa descoberta com todos que quiserem ouvir. Pois como Paulo quando disse: chegou a hora da minha partida, ele não se referia a uma pequena morte física pela qual todos passam, ele se referia ao fim de uma era. Chegou a hora da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E agora, doravante, está-me reservada a coroa da justiça. 2 Timóteo 4 versículo 7. Então ele significava o fim desta era para ele. Não foi o que o mundo chamaria de morte, mas uma coroação. Essa coroa de justiça era dele e ele seria esse rei. E apenas um rei, não um monte de reis, pois o Senhor se tornará rei sobre toda a terra, e naquele dia, o Senhor será um e seu nome será um. Portanto, não haverá inúmeros pequenos Jesus Cristos correndo por aí, mas um. Você não perderá sua identidade, assim como eu não perderei minha identidade, mas você terá um eu maior. Pois somos herdeiros não apenas de sua promessa, mas de uma pessoa. Na verdade, herdamos Deus e sem perda de identidade. Todos se conhecerão e ainda assim todos conhecerão Cristo Jesus. Agora, você tenta. Quando você vai para casa, você pensa nisso. Você se detém nessas duas testemunhas. Tente ler isso nas Escrituras. Se você ainda não faz isso, crie o hábito, apenas leia. Muito disso não significará nada para você, mas leia mesmo assim. Apenas leia e pense nisso. Quando você ouve a história de Jó e grita: oh, se eu pudesse encontrá-lo! Ele ouviu falar dele, mas não o viu. Ah, se eu pudesse encontrá-lo! Esta noite, todo o vasto mundo está tentando encontrá-lo fora de si mesmo. Até o final de Jó, naquele último capítulo. Ouvi falar de ti com o ouvir dos ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42 versículo 5. Entendo o que você quis dizer no início dos tempos, mas eu estava procurando em outro lugar. Eu estava procurando por algum salvador externo que pensei que viria de alguma forma milagrosa e conquistaria meus inimigos e então me armaria de uma forma maravilhosa. Então eu estava procurando por um salvador externo. E então aconteceu em mim. Não foi um salvador externo, era o caminho de salvação de Deus. E assim, Paulo ensinou Cristo crucificado para que todos pudessem ver não o choro de Deus, mas o amor de Deus. Toda a diferença do mundo. Todo o vasto mundo vê no crucifixo, eles veem Deus chorando, o Deus chorando, chorando. Não foi isso que Paulo fez. Ele, em cada carta que escreveu, para que pudéssemos ver Deus, não o seu choro, mas o seu amor. Foi isso que ele fez. Ele retratou o Cristo moribundo e ressuscitado em cada carta, o mistério da vida através da morte. A menos que eu morra, você não poderá viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Jerusalém, placa 96. E assim Deus morre ao realmente se tornar um com esta árvore chamada homem, e então passar pelas fornalhas da aflição. No final, conhecido apenas por Deus, ele se desdobra e se revelando no homem como homem. Então o homem vê quem ele é. E ele é Cristo Jesus. Portanto, não deixe ninguém lhe dizer que conhece um homem e depois levá-lo para conhecer um homem santo. Corra na direção oposta. Não deixe ninguém te enganar dizendo que o encontraram na forma de algum homem que conheceram. Eu os encontro em todos os lugares que vou, esses chamados homens santos. E assim, tendo passado pelas fornalhas, invariavelmente viro na direção oposta. Eu o encontrei, então não estou procurando por ele. Mas até aquele dia em que esta vestimenta for tirada pela última vez. Pois a única coisa nas Escrituras que nos é dada e que significa nossa partida deste mundo é a transformação de uma vara em uma serpente. Isso aconteceu comigo. E assim, tendo acontecido comigo no âmago do meu ser, sei que esta é a minha saída desta era para uma era totalmente diferente, onde todas as coisas estão então sujeitas ao meu poder imaginativo.
Enquanto estiver aqui, devo, no mundo de César, obedecer às leis de César e usar a lei de Deus da melhor maneira possível dentro da estrutura de seu propósito. Mas no final, também me espera a coroa da justiça, onde sou um com o único ser que reina sobre toda a terra. Até então, desempenhe bem o papel, desempenhe-o com amor e diga a todos no mundo que quiserem ouvir você que você o encontrou. E tente o melhor que puder, por meio de descrição verbal, descrever quem Cristo Jesus realmente é. Adoro gravar. Não consigo gravar, não sei pintar, não sei desenhar, e não sou dramaturgo para escrever a peça, mas posso, com o melhor que posso, através da descrição verbal, compartilhar com outros minhas descobertas de Cristo Jesus. E então espero que esta noite você exercite seus próprios poderes de percepção para vir comigo e realmente tentar testar o que tentei lhe dizer. Apenas alguns dos Gálatas são favorecidos em usar seu próprio poder de percepção. Eles não conseguiam somar 2 mais 2 enquanto ele falava com eles, e então ele os acusou de serem tolos. Ó tolos Gálatas! Quem enfeitiçou você? Você começou com o espírito, não foi, e agora termina com a carne? E assim, qualquer pessoa que tem alguma imagem objetiva e visível de Cristo Jesus está acabando com a carne. Você começou com o espírito e agora está terminando com a carne? Quem te enfeitiçou para que você voltasse à carne depois de ouvir isso com fé? Você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Agora você é tão tolo por ter começado com o Espírito, você está terminando com a carne? Então, esta noite, não crie nenhuma imagem mental de qualquer ser externo a você como Cristo Jesus, pois você está apenas tendo um ídolo. Um ídolo não tem poder, absolutamente nenhum. Mas espere pacientemente pela promessa do Pai. Não pergunte quando ele vai dar, pois um tempo e uma estação não são seus para saber, mas o Pai os fixou por sua própria autoridade. Simplesmente esperamos pacientemente pela graça que nos será concedida. Quando chegar, virá na forma de um poder. E o poder é dado a você quando o Espírito Santo desce sobre você. Nesse momento o véu é levantado e então você passará por uma série de experiências místicas, todas paralelas às Escrituras. Então você se tornará uma das testemunhas. Haverá multidões e multidões de testemunhas da verdade da palavra de Deus. Todos um dia testemunharão a verdade das Escrituras, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Portanto, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então espere, vai chegar e não vai demorar, isso eu garanto. Veio sobre mim como um ladrão durante a noite, quando eu menos esperava, aconteceu. Eu não tinha a menor ideia de que isso poderia acontecer. Pois quando menino nunca ouvi isso de um homem. Certamente não fui ensinado por um homem. Ninguém nunca compartilhou isso comigo antes. De repente, do nada, ele compartilhou suas experiências com outras pessoas, mas eu não tive a percepção de ver o que ele havia deixado para trás na forma de cartas. E então, ninguém para ver ou teria compartilhado comigo, mas não o fizeram. Então, assim como ele, não recebi de homem nem fui ensinado, veio por revelação de Jesus Cristo quando ele se revelou em mim como meu próprio ser. Pois aquele que o chama de Pai me chamou de Pai. E então você diz que está procurando pelo Pai. Estou há tanto tempo contigo, Filipe, e ainda não viste o Pai. Quem me viu, viu o Pai, por que então você diz? Mostre-nos o Pai. E não lhe fizeram mais perguntas. João 14 versículo 8. Eles deveriam ter perguntado a ele. Então onde está seu filho? Bem, você não pode ser pai a menos que haja um filho. Mas ninguém lhe perguntou. Onde está seu filho, se você é pai? Então ele trouxe o assunto à tona e respondeu-lhes. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E quando eles responderam, o filho de Davi, ele então disse. Por que então Davi, no Espírito, o chamou de pai? Se Davi o chama assim de pai, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42. Então ele respondeu. Ele diz a eles quem ele é e que deve haver um filho. Você volta e lê as Escrituras.
Bem, no Salmo 2. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Para quem é falado? A Davi. Pelo Senhor. E Davi chama Cristo Jesus de Senhor, ou meu Pai. Agora, vamos entrar no silêncio. Neville diz. Então, Iná, chegou a hora da sua partida. Agradeço muito a você. Pergunta inaudível do público. Resposta de Neville Goddard. Entendi corretamente quando lhe disse que a fé do indivíduo também é um dom de Deus. Certa vez, confessei que, tendo recebido a graça de Deus, não apenas atribuí o processo da minha salvação às ações de Deus, mas também me encontrei completamente convencido de que minha própria fé era um dom de Deus. Alguma outra dúvida, por favor? Pergunta inaudível. Resposta. Essa é uma citação de Blake, e eu a endosso 100%. O homem é toda imaginação e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Anotações para Berkeley, Laocoonte. Por hoje é só. Boa noite. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem nossos áudios para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.